Amém? Hag Sukkot Sameach. Amém. É isso aí, é isso aí. Olha, parabéns aí ao grupo Israel High, que mudaram o nome, agora não é mais Dança Hallel, agora chama Israel High, Israel Vive, não é? E a banda Hallel, não é? Então agora tem o grupo Israel High. Parabéns a Paulinha pela coreografia, pela banda Hallel. Parabéns a você que veio nessa noite para receber uma grande bênção, a grande festa, e eu vou começar dizendo o seguinte: haverá intervenção divina hoje. Amém? Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Diga, eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos. Todos nós precisamos de uma intervenção divina em nossa vida. Eu vou lhe explicar por quê. Atenção, pessoal, sentadinho agora. Vamos agora concentrar. Muito bom. Porque eu creio que haverá uma intervenção divina. Toda vez que nosso coração é grato a Deus, toda vez que nós agradecemos a Deus, Ele manifesta. Toda vez que o seu coração fica contrito, humilhado, não é? Reconhecido que Ele é soberano, que Ele é bom, Ele manifesta. Nós encerramos semana passada, ou 10 dias atrás, em Rosh Hashanah, o ano de Shemitah. Era aquele 7º ano, não é, que Israel celebrou, e o mundo nem sabe o que é isso, mas nós celebramos o ano de Shemitah, que começou em 5775 e terminou agora em 5776. E o ano de Shemitah é o ano que a terra descansava, não é? E que Deus produzia em dobro. A terra produzia em dobro porque o ano, né, de jubileu descansava a cada ciclo de 7 para começar tudo de novo. E por que eu estou falando isso? Nós tivemos o ano de Shemitah, pelo menos para nós, da Hatzion, foi um ano muito abençoado. E nós estamos aqui felizes. Nós alcançamos 1.300.000 visitas no YouTube, só o Ensinando Sião. 1.300.000 vidas foram abençoadas, aleluia! Esse foi um presente de Shemitah. Nós não fizemos nada, nós não fizemos propaganda, não gastamos dinheiro, fizemos nada, e decolou 1.300.000. Parabéns a vocês que colaboram, esses meninos aí que ficam, né, pendurados aí com essas câmeras, fica até com medo, estou aumentando a altura das mesas, não é? Mas estão aproximando os céus, amém? Tivemos um ano abençoado no CATS, tivemos um ano abençoado não só na TV Sião, tivemos um ano abençoado do Mateus, muito abençoado, pastoralmente, né, a ABN com o pastor Jaime, o pastoreio por Skype, tivemos tantas bênçãos, continuamos com os nossos missionários, né, na vida de cada um houve conserto, houve gratidão, pelo menos a minha eu não posso reclamar de nada. E quando a gente tem um coração agradecido, Deus intervém, porque Ele quer mais ainda, não é verdade? Agora, quando as meninas louvavam aqui, eu tive uma visão. E qual foi a visão que eu tive? Foi de Gênesis 45, porque agora estamos no ano 5.776, e em setembro do ano que vem vamos entrar em 5.777. E será o segundo ano da contagem de mais 7. E aí, o que vai acontecer? 5777, nós estamos preparando para esse ano que vem, já em setembro. Estamos celebrando hoje, mas já pensando no ano que vem, vai ser um ano muito profético. Por quê? Porque Israel completa 70 anos, e 70 é um número cabalístico, é um número muito importante, porque 70 fala da plenitude, não é? Fala de uma geração, da plenitude de uma geração. Se eu posso fazer atrelar um link com Mateus 24, que fala, quando vide essas coisas, quando vide a figueira florescer, sabeis que está perto o verão, não é? E aquela geração que via a figueira florescendo, que é Israel, essa não passará. Então nós estamos muito perto da vinda do Senhor Yeshua, não é? Muito perto. E depois também, 5777, será 50 anos de Jerusalém. Jerusalém vai completar um jubileu,
E o profeta Oséias fala que por 2 dias Jerusalém estaria na mão dos gentios. Lucas também falou isso. Yeshua falou isso. Jerusalém será pisada pelos gentios até que ela volte para a mão do povo judeu. E nós vimos isso em 1947, agora com mais 50, 1967, a Guerra dos 6 Dias, e agora nós vemos o quê? Vemos agora Jerusalém completando o seu primeiro jubileu, sendo governada por judeus. Aí, embora os árabes estão lá dividindo a cidade, toda hora é hora de conflito. Se um judeu toca no muro, sobe a rampa, vem bomba, vem ataque, como teve essa semana, mas Israel está florescendo. Nossos olhos estão vendo isso, não é? E hoje eu fico muito emocionado. Na hora do almoço, os meninos ligam para mim de Jerusalém, e eles estão naquela alegria, aí mostraram, vovô, patinete, aí tem que filmar o patinete, depois o outro mostrou lá a bicicleta, não sei onde é que eles arrumaram aquilo, só sei que eles estão alegres. Eu fico assim, os meus filhos alegres em Jerusalém, Jerusalém florescendo, a figueira florescendo, e isso aí é o judeu crente, meu amor. Meus amados, é o judeu crente, porque o judeu ortodoxo, muitas vezes, que não tem Yeshua, por mais que ele cumpra o propósito de Deus, ele não traz vida. A vida está na ressurreição de Cristo. A vida está na ressurreição daquele que morre em Yeshua e nasce de novo nele. Não é? É isso que é a conversão, é isso que é o novo nascimento. E Israel precisa estar vivo nesse contexto. Então, eu sei que é o segundo ano. Aí eu dei a visão que eu tive. Qual foi a visão? Gênesis 45 fala assim, que 2 anos da grande tribulação, no segundo ano, tomara que isso aconteça. Eu não estou profetizando, não, tive uma visão. Essa visão me veio que algo vai acontecer em 5777, que é o próximo ano ainda, mas eu já vou orar por isso. Lá em Gênesis 45 fala que após 2 anos da grande tribulação, os irmãos de José estavam lá no Egito. Ele faz aquela jogadinha, lembra? Ele coloca dinheiro do saco e tal, e aí, não, vocês me roubaram, volta para cá, fica preso, deixa aqui Benjamim como garantia, volta, busca meu pai. E aí José entra, ele vê os irmãos falando hebraico, e ele vestido de egípcio, não é verdade? Lembra disso? Lembra? E ele devia ter aquela barbinha postiça, aquela, né? Eu acho que vocês devem estar bom nisso, porque na novela, né? A novela está mostrando isso tudo aí. E aí, o que acontece? José tira aquela máscara egípcia, tira aquele formato gentio e fala assim, Ani Yosef. Ou seja, ele manifestou aos seus irmãos, eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Está meu pai vivo? E aí José manda trazer Jacó. Então, qual que foi a visão? Falei, meu Deus, se isso aconteceu o ano de 5777, que coincide com o segundo ano, né? O segundo ano, nós vamos entrar no segundo ano, de novo, contagem. Então, fazendo um gancho aqui, falei, já pensou se Deus vai presentear o mundo com 5777, o jubileu de Jerusalém, 70 anos de Israel, a conversão em massa dos judeus? Não sei, alguma coisa pode acontecer. Alguma coisa pode acontecer. Diga ao seu vizinho, diga para ela, alguma coisa pode acontecer. Vamos ficar firmes, diga ao seu vizinho, fique firme. Olha, tudo pode acontecer. A festa de Sucoto, uma festa profética, Yeshua voltando no seu reino milenar. Nós estamos celebrando a festa profética, e tabernáculo fala de casamento, diga casamento, bodas do Cordeiro. O que é boda do Cordeiro? 7 dias. Se você não entende o casamento judaico, você não entende a volta de Yeshua. Por isso que nós estamos realizando, todos os casamentos aqui são judaicos. Mesmo quando a pessoa não é judeu, Rabino, eu posso fazer? Deve, faça, porque ele é profético. Ele ensina para a igreja um tempo, um sinal que nós ainda não estamos vendo. E aí nós sabemos que agora, né, amanhã começa o primeiro dia, no 8º nós temos o Simchat Torá, que é a alegria da Torá. Para nós é uma festa muito profética, porque eu acho que Yeshua volta nessa época.
Essa foi a grande revelação que nós tivemos em 1997, quando eu escrevo aquele livro, A Pessoa de Jesus nas Festas Bíblicas, né? Foi uma revelação incrível, e essa revelação fala muito alto no meu coração. Nós vamos ver a redenção chegando através de Yeshua, e ele introduzindo o seu milênio. E para isso ele tem que arrebatar a sua igreja, casar-se com ela e voltar casado, e eu acho que ele volta no Simchat Torah, no 8º dia, porque o casamento é 7. Então no primeiro é núpcias. Nós vamos deitar com Yeshua na tenda. A noiva deita com o noivo. Ei, é intimidade agora. Agora Yeshua é algo muito íntimo, porque ele é incompleto sem a igreja é incompleta sem ele, agora se completam. Por isso que ele arrebata a noiva, não é para ir para o céu, é para casar. Celebra as núpcias 7 dias e depois volta. Apesar do homem governar a terra, não é? Entre parênteses, governar entre parênteses, Deus está no controle absoluto de tudo. Irmãos, eu não sei se você está prestando atenção, mas a palavra diz que tudo são sinais. A lua, o sol são sinais para entendermos os tempos. Cada dia para mim, pelo fato de ter noite e dia, é um sinal que essa redenção se aproxima. Trevas de noite, luz de dia. O que Deus está falando? Assim é a sua vida. Vivemos em trevas, mas somos luzes nessas trevas que é o mundo. E aí nós vamos ver o seguinte, esta festa, a Simchat Bet Hashoeva, fala a festa das chuvas. Porque as nações, diz a palavra, as nações que não vierem a Jerusalém não receberão a bênção das chuvas. Zacarias 14:17. E como tem feito calor nesse país. Irmãos, vai haver mais falta d'água. Eu não quero dar essa notícia ruim, mas vai haver. Não tem como essas águas voltarem. O homem destrói floresta, destrói isso. Esse negócio de se tratar de que outro é só para inglês ver, para o mundo ver. O Japão não fez nada, agora é a China, é Estados Unidos que não tem consciência do planeta, fala que tem, mas não tem, e esse negócio está piorando, está esquentando, nós estamos morando num caldeirão. Não é ou não é? Então, aí vai piorar. As águas vão diminuir, os mananciais vão diminuir, as geleiras descongelam, aumenta o volume dos oceanos, essas águas quentes chegam, vão gelando e vai aumentando, aí o que causa o equilíbrio térmico deixa de existir, passa a ser tudo mais quente, não é? E nós sabemos que isso é bíblico, que essa coisa vai acontecer. Apocalipse fala que vai arder, o fogo vai queimar como fogo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, e nós vamos aproveitar que é a festa das chuvas, agora, semana que vem, vamos pedir chuva. Amém, vamos pedir chuva. Eu chego lá do meu apartamento, olho assim, não vejo uma nuvem, eu falo, pai, eu quero ser Eliseu, manda uma nuvem, porque eu vou orar por aquela nuvem crescer, e formar chuva. Você tem que fazer isso, você tem o poder de mudar as coisas, não é verdade? E aí é o mês de Tishrei, olha que interessante, diga interessante. Esses rabinos podem ser um pouco malucos e tudo, mas eu vejo que Deus fala através deles. Os rabinos de Israel determinaram que o Tishrei é o mês do tato. Cada mês tem um sentido, é mês do tato. E tato é casamento. E é também dedicado à tribo de Efraim. O que é Efraim? As nações. Gente, tato é casamento, não se casa com uma noiva sem encostar nela. Isso não existe. Quando você se casa, é para ser uma só carne com ela, não é verdade? Não é? É para dormir junto. O mês de Shevan é a tribo de Manahem, que é Manassés, que quer dizer esquecer, soltar por cima, para longe. A letra N é o Ienon, radical de Nun, quer dizer reinar. Olha que interessante, de Tishrei passo para Shevan, que é a tribo de Efraim e Manassés. As nações, o que Deus está falando? É um mês que as nações convertem, é um mês que as coisas mudam, que ele sopra o Espírito Santo dele. O dilúvio aconteceu na terra no dia 17 de Shevan, ou Resvan. E aí o milênio, vamos esquecer, ou vai apagar a história de 6.000 anos de pecado,
para dar um sentido novo. E sabe qual é agora o mês de Resvan? Sabe qual é o sentido? Olfato. Que coisa linda, olfato é cheiro. É o cheiro de Deus, é o cheiro da noiva. A noiva já está cheirando. Depende desse amém, porque quando eu vejo televisão, está cheirando é mal. Quando eu vejo esses programas evangélicos aí, agora fizeram uma escada de neon, uma menorá lá em cima, o povo subindo de túnica branca e pagando R$365 para ganhar a bênção, eu falo, isso está cheirando mal. Mas ao mesmo tempo que cheiram mal de um lado, cheira bem do outro. E agora nós vemos o mês, provavelmente, do início do milênio, eu já sei, pela revelação desses conhecimentos rabínicos, pode ser o mês de Resvan, depois de Tabernáculo, não é? E aí é o único mês do calendário judaico que não tem dias festivos. Os judeus acreditam que esse mês está reservado para o Mashiach, que inaugurará o terceiro templo. Eu creio piamente nisso. Eu vejo lógica, eu vejo sentido. E aí, o que acontece? O olfato é o único sentido que a alma desfruta. Não um corpo, diz os sábios judeus. Isaías 3, julgará pelo odor, pelo sopro. Olha que interessante. O único sentido que a alma não desfruta, né? Ou melhor, o único sentido que a alma desfruta e não o corpo é o odor, o olfato. Né? É puramente algo abstrato. Não é verdade? Bom, o tato você pega, é físico, mas o outro é abstrato. Né? E aí as festas dos tabernáculos é conhecida como a colheita dos elementos das árvores. Por isso a nossa mesa deve ser a Dona Clara, né? Dona Clara com a Fátima fizeram essa mesa maravilhosa, esses enfeites. Foi? Acertei ou errei? Né? Estão olhando para lá, sinal que é ela mesma. Então, por quê? Porque ela sabe que são os elementos das árvores que dão os frutos. Não é? É uma festa do fruto. E aí eu quero falar para vocês hoje, não de Mateus 13, como nós falamos ano passado, mas eu quero pular para frente, já encerrando. Eu nem esperava encerrar tão rápido, não é? Já encerrando essa transparência. Pular para a próxima. Considerações importantes sobre as 10 virgens. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Mateus 25 e nós já estaremos encerrando. E veja agora, diga, veja. Irmãos, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas do Senhor. Yeshua deu uma parábola que eu compartilho com vocês nesse ano de 5776. Um ano de dificuldade, mas um ano de chamar a atenção. Um ano de preparo. Olha, é nas vacas magras que se constrói. Não são nas vacas gordas. Se aprende, se é exortado, corrigido, são nas vacas magras. E lá está escrito em Gênesis 45, que passando 2 anos após as vacas magras, José deu a conhecer os seus irmãos. Se José tipifica Yeshua e os irmãos de José tipificam os judeus, sei lá o que Yeshua pode estar fazendo agora a partir do ano que vem. Mas eu sei que a noiva de Cristo, a igreja, é composta de judeus e gentios salvos, diga isso. Porque 2000 anos a igreja prega errada. Ela é o Israel de Deus, Israel é a raça ruim que matou Jesus. Tem que afastar essa teologia diabólica, não é, que tem sido pregada nas igrejas. E eu digo que 98% das igrejas, pelos meus cálculos, ainda pregam essa mentira, que a igreja é o Israel espiritual de Deus. Não é. Israel é Israel. Deus tem um chamado irrevogável com Israel. Então, em Cristo, a igreja entra na oliveira que é Israel. E os judeus são reenxertados. Por que ré? Porque já estavam lá, já são as videiras, os ramos naturais. Mas o gentio, que era zambujeiro, um mato é isso aqui, ó. É chamado aravá. Esse aqui, ó, peguei até murchando, é mato. E aí, esse mato foi enxertado no oliveira e passa a participar da mesma seiva. E aí o que acontece? A noiva, Efésios 5, 25, fala da noiva.
E aí, o que acontece? O número 10, virgens, em hebraico, o número 10 é o número da totalidade. Diga, totalidade. O número 10 é o número da totalidade, por isso você tem 10 mandamentos, né? É o número da totalidade. E os 10 dias de arrependimento é a totalidade do perdão, por isso que o Yom Kippur é no 10º dia, que é a totalidade de mudança. Ô gente, tem muita coisa para aprender, diga ao seu vizinho, tem muita coisa para aprender. Que coisa, fica a igreja querendo só dinheiro, 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 e água, e óleo, e martelinho de plástico para quebrar a maldição. Ai, que pobreza. Temos que orar muito para essas igrejas aí, viu? Graças a Deus, o pessoal de Itabira está na palavra viva, né? Então, vamos lá. Precisamos entender que essa parábola está no contexto judaico, do casamento judaico. Nós estamos falando de virgens. Como é que funcionava a coisa com uma virgem? O sujeito ia casar. Eu vou casar com fulana. Aí ele ia na casa da noiva, falava, olha, eu quero casar com a sua filha. Tinha esse negócio de dormir juntos, sair, não. Vamos para a balada, tinha disso, não. Chegava lá, eu quero casar com a sua filha. Aí o pai estabelecia o preço dela, o valor que ela valia, virgem, tá certo? E aí ele fazia ketubá, assinava, e ser chamado de eirusim. Viu, Rocha Jorge? Você que é casamenteiro tem que falar isso. Eirusim é o noivado. E esse noivado era tão sério, porque agora estou fazendo assim, vai noivar, eu falo, você está casando. Rabino, é noivado. Não, para mim é casamento, é o eirusim. Por quê? No casamento judaico, o eirusim, se por acaso ele assinava, pagava e tinha que voltar depois de 1 ano. Ele voltava. Quando completasse 1 ano, ele chegaria na casa da noiva. Mas ele não falava a hora. Gente, isso é tradição judaica, ele não fala a hora. Suspense. Ela sabe que está chegando. Ele veio aqui dia 26 de setembro, então eu espero que vai vir de 26 de setembro do ano que vem. Ela tinha uma ideia, né? Uma ideia. Eles não tinham um calendário como nós temos no celular, então tinham aquela contagem, sabiam mais ou menos a data, mas não sabia a hora. E se por acaso o noivo morresse, ela ficaria viúva e tinha carta do sacerdote para se casar de novo. Se o marido morresse, se o noivo morresse. E ela tinha que ser fiel, ele também fiel, e já era o contrato de casamento. Que lindo. E aí, depois de 1 ano, ele não sabia a hora que ia chegar. A noiva, sim, ataviava toda. Apocalipse fala que era ataviada com os cabelos, com as pérolas preciosas enroladas no cabelo. Adornos. E ela ficava bem bonita. E não era vestido de branco, não. Normalmente o branco não se usava. Branco se usa de 200 anos para cá. Se usava a melhor roupa que tinha, a roupa mais bonita, vistosa, colorida, não é? Eu queria quebrar essa tradução de branco. É a melhor roupa, mais bonita, o branco é bonito. Então, né, que fala de pureza, de virgem, né? Tá bom. E aí vinha o Nissuim. O que era o Nissuim? O noivo chegava, ele pegava a noiva e levava para a casa dele. Ela tinha que estar pronta, com a malinha, com o enxoval pronto. Ele pegava, os convidados iam junto, o pai da noiva ia junto, para a casa dele, onde ele ia morar com ela. Por isso que ele precisava de 1 ano para comprar uma casa e trabalhar muito. E aí já tinha aquela ideia de lar. E aí ele trabalhava, pagava o dote, trabalhava muito e pegava a noiva e ia com ela em cortejo. Então saía da casa da noiva até a casa do noivo em cortejo. E quando ele cortejava, era festa. E carregando a noiva no colo, né? Hoje nós temos a ideia da cadeira, uma alusão dessa alegria. E aí ele entrava na tenda. Gente, era meio cara de pau. Pedia licença aos convidados, fechava a cortina e o negócio fervia. Era a noiva dele, era a mulher dele. Depois ele saía lá tranquilão para beber e comemorar com os convidados. Tinha que esperar, convidado que esperava. Tá certo? Aí a festa era completa. Bom,
Por que eu estou falando isso? Você vai entender daqui a pouco. Agora, a passagem da noiva das 10 virgens, o que acontece? Diz que o atraso do noivo é que provocou a situação das noivas nécias. Haviam então 5 noivas prudentes e 5 noivas nécias. E o atraso do noivo provocou elas eram boas, elas eram prudentes também, eram 10 virgens prudentes. Ninguém era nécio. Mas a palavra fala que o atraso do noivo instabilizou as 5 virgens que eram prudentes, viraram nécias. O que Deus está falando para você? Aquele que está em cima, vigie para que não caia. Porque o atraso, o que é o atraso? Perdeu a paciência, aí não vai vir, quem sabe ele morreu, não tinha telex, não tinha fax, não tinha mensagem, não é? O noivo tinha que chegar, ele não sabia a hora que ele viria. Irmãos, eu acho que Yeshua está atrasando a sua vinda propositalmente. Porque ele sabe, ele quer ver o coração da noiva. Se ela vai se perder ou se ela vai perseverar. E essa perseverança, infelizmente, tribulação. Essa teoria que Darby prega nas igrejas evangélicas de 200 anos para cá, que levantou a mão e aceitou Jesus, vai para o céu, já vai ser arrebatado amanhã, Israel, raça ruim, fica para sofrer, isso não tem a menor base bíblica. A igreja sofre tribulação, mas Apocalipse 3 fala, será provada na tribulação, será poupada, provada sim, será preservada na tribulação. Assim como nas pragas do Egito, eles não chegaram na terra de Gósen. Assim também a tribulação vai ter falta d'água, terremoto, mas Deus vai nos preservar, o verdadeiro, porque esse atraso é que vai falar quem é e quem não é. Então, meu irmão, essa é a mensagem da noite. Ninguém nasce nécio, mas se torna nécio. E o que elas se tornaram nécias? Negligentes, por causa do atraso do noivo. E aí, o azeite simboliza o Espírito Santo. Todo mundo sabe disso. As prudentes o tinham em plenitude. O que é isso? Salvação. As nécias, não. Então, aqui, quem tem... Olha para mim. Vem cá você. Eu sou crente, o Rodrigo é crente. Mas o nosso nível de plenitude do Espírito Santo é diferente. Concorda comigo? É a quantidade de azeite. O Rodrigo pode ter mais azeite do que eu. E se ele tem mais azeite, ele vai reluzir mais, brilhar mais. Mas ele, se o noivo atrasa, nós dois somos as noivas de Yeshua, ele tem azeite e eu tenho azeite, mas o meu azeite é menor. Como o noivo atrasa, o que vai acontecer? O azeite vai acabar. Porque o noivo vinha à noite. Não se casava de dia, se casava à noite. E aí o noivo atrasou. E aquela que tinha azeite para altas horas da noite. Mas aquelas que não tinham, acabaram o azeite. O que é isso? É o nível do Espírito Santo. Quando o noivo atrasa, você que vai ter que gastar o quê? O Espírito Santo. Amém, Rodrigo? Vai gastar, porque se você não tem, se você não tem o Espírito Santo, você vai se perder. Irmãos, é o discernimento de espírito, é a sabedoria, são os dons que manifestam. É o conhecimento, discernimento de espírito, sabedoria, que mais? A fé é um dom. Tudo isso é movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, se o noivo atrasar, você tem que ter estoque. Então, o nível de espiritualidade seu tem que estar mais alto. Olha que as nécias eram também prudentes. E aqui, alguns rabinos acham que fala de salvação. Por quê? Elas tinham o Espírito Santo, mas não houve provisão, eram negligentes. O azeite estava fraco, já era pouco e se acabou. Gente, não é isso que está acontecendo com a igreja hoje? Que de fulano, esfriou na festa. Você já viu essa frase? É o que mais ouço.
Esfriou na fé. Que Deus falou, esmoreceu na fé. Por que não vem? Não tem vontade. É a noiva nécia. Então o nível dele que tinha azeite está esvaziando. Esse azeite precisa ser completado a cada dia. Por isso as prudentes não cederam o azeite para as nécias, pois salvação é uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Isso é uma revelação, gente. Eu já perguntei, mas por que se Deus é amor, por que as prudentes não deram? Mas o azeite era uma intimidade pessoal com Deus. Então ninguém pode dar a salvação para o outro, cada um tem que ter a sua. Deus não tem netos, só tem filhos. É aí que você tem que preservar. É aí que você tem que preservar. E aí então, as prudentes entraram com o noivo atrasou, mas chegou. E sabe que hora que o noivo chegou? Meia-noite. Aí você se pergunta, mas meia-noite é horário de casar? Hein? Meia-noite é horário de casar? Você acha que é? É normal se casar meia-noite? O que vocês acham? Não é. Meia-noite não é hora para se casar. Isto mostra que o noivo atrasou muito. E ele veio numa hora inesperada. Aí que é a mensagem da noite. A hora inesperada. E fechou-se a porta. Essa expressão é muito forte. É muito forte. Entraram as prudentes e fechou-se a porta. E aí as nécias bateram na porta e falaram, abra-se a porta, nós também chegamos. Sem azeite, mas chegamos. E foi respondido, não é possível mais entrar. Não é verdade? Então vocês estão vendo que Yeshua escreveu em Lucas, está escrito, estais vós apercebidos, numa hora que não penseis virá o Filho do Homem, à meia-noite. E eu posso afirmar com certeza que nós já estamos na 10ª hora. Eis que à meia-noite ouviu-se um grito. Então, meus amados, temos que estar preparados. E preparados é com o Espírito Santo. E se tem Espírito Santo, dará frutos do Espírito. Não é assim? Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, felicidade, fidelidade, perseverança, longanimidade, não é? Domínio próprio. Então, esses são os frutos que vai fazer o seguinte, se o noivo demorar, esses frutos te alimentam. E eles vão ser testemunha. Meia-noite não é a hora de se casar, isso mostra que ele atrasou muito, mas ele veio. E a moral da parábola é estar vigilante. E o que é estar? Mas o que é estar vigilante? Orando? Claro, orar e vigiar, mas só orar? Não. Temor, obras. Não adianta você estar dentro de casa. Olha, hoje de manhã eu tive uma experiência incrível. Foi um desafio tremendo para mim falar na Universidade Federal para médicos, enfermeiros, psicólogos. E um reitor da universidade, ex-reitor, virou para mim e falou assim, após a sua palavra, eu sou um ateu convicto, agora eu retiro a palavra convicto, porque a sua palavra me tocou o meu coração. Um ex-reitor, então não é uma pessoa qualquer. Então isso mostra que nós temos que fazer, orar, vigiar, mas fazer a obra. Então a obra, a fé, não existe fé sem obra, a fé sem obra é morta. E a fé sem obra você não usa o Espírito Santo tem que agir nessas horas. Aí eu percebi como a gente pode ser bênção. Não é? E aí quando eu chego lá para dar palestra, eu falo assim, tem um detalhe para o senhor não pode citar a Bíblia, porque aqui não pode ter doutrina. Eu falei, por que vocês me convidaram então? Nós convidamos porque é para o senhor falar de doenças da alma, mas o senhor não pode citar a Bíblia. E eu com a minha pregação toda, quer dizer, já mastigada, de leve. Aí o que eu fiz? Mostrei todos os versículos, mas não citava, eu falava o princípio, mas não li o versículo, falei do mesmo jeito. E aí, com aquele poder da palavra, soltando e gerando vidas. E eu bati na tecla espiritualidade, não religiosidade. E todo mundo gostou. E esse ex-reitor virou para mim e falou assim, olha, o senhor está de parabéns, o senhor deu uma mensagem,
mas o senhor não foi prosélito, o senhor não falou da sua doutrina, não falou nada, o senhor falou de algo que eu entendi, que é muito mais importante ser espiritual do que ser religioso. As pessoas pegam, as pessoas captam isso muito bem. Agora vai o crente mal informado e vai lá com a Bíblia batendo na cabeça dos pecadores e dando um santinho para ele, convite para a igreja, e não sei o quê, e corrente, promessa, e novena, não sei o que mais. Irmãos, precisa ter uma revolução tremenda. Então, a moral da história é estar vigilante. Agora, as noivas nécias não entraram. Gente, acordem, elas eram noivas. Elas participavam da igreja, elas participam hoje da igreja. Elas têm o Espírito Santo, porém num nível menor, num volume menor. Gente, eu estou falando para você, hoje é a chance que Deus está te dando de você sair de cima do muro. Você não pode continuar mais crente, entrando num período provavelmente tribulacional que vai vir. Nós já estamos vivendo crises financeiras. Você não pode entrar do jeito que você está. Você tem que pegar o seu carregador como fosse um celular e jogar na tomada. E essa tomada é a fonte do Pai. É a fonte do Deus eterno. Você precisa pôr. E Yeshua é o sujeito que enfia a tomada, o cabo na tomada de força. E Yeshua que faz isso. Sem ele você não consegue achar a tomada, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele põe e te carrega com o Espírito Santo. Aí você começa a enxergar o Pai e ver que o Pai te ama e ele vai intervir em sua vida, ele vai te proteger hoje. Ele quer que você não seja nécio, negligente. Agora vou ficar nervoso, seu Jorge. É festa, mas vou ficar. Não vou ficar? Vou ficar. Não vou ficar. Vou ficar? Fico ou não fico? Não vou ficar, mas vou falar. Vou falar para esta casa, crente esporádico, crente visitante. Eu não aceito isso. Eu não aceito crente que não participa da comunidade, crente que não faz um shabat, crente que não é frequente. Então vai ser do clube, algum clube de futebol, talvez seja melhor do que vir aqui, porque não assume. É igual torcer para o Galo, torcer para o América, não é assim. Há uma fraternidade, há um corpo, há uma mensagem. Quando eu falo, nosso culto é 10 horas, porque aqui Deus fala, e fala claro, e 1.300.000 estão nos ouvindo, e você está aqui. Quantos que queria? Levanta aí, graça, que dê a graça lá. Vai embora, veio de João Pessoa, para ficar 20 dias aqui, para quê? Para receber, para abraçar, para ter o tato, para ter o contato, para conversar, para ver, para mudar de vida. E muitas vezes você sentado aí, hoje eu vou, hoje eu não vou porque vai ter um churrasco, hoje eu não vou porque tem jogo, hoje eu não vou porque vai chover. E assim vai, sabe o que acontece? O seu volume do Espírito Santo só vai. Porque quantas palavras é falado aqui e depois não voltam mais, não é assim? Graças a Deus estão gravadas. Mas aquele momento, aquele sopro, a pessoa perde. E a pessoa começa. Agora, se você é visitante frequente, por favor, saia fora dessa posição de visitante, assuma. Eu só quero ser uma noiva, eu quero servir nessa casa. O que te impede? Você gosta de mim? Então gosta. Goste mais. Se você não gosta, então não gosta. Vai para outro lugar. Deixa o seu lugar para outra pessoa que quer assumir, não é? Ser uma virgem prudente. E a prudente sabe, ela tem um volume do Espírito Santo cheio, em plenitude. Então nós estamos buscando. Gente, eu, Jorge, Alexandre, Jaime, João, fazemos isso aqui. A gente faz isso aqui para poder soprar, para poder marchar. Marchem, vamos. E o sujeito está lá, não vou, e é difícil, tem problema. Ô irmãos, é a hora, é agora. Não seja uma virgem nécia. As nécias não entraram. Eu não sei de onde esses pastores arrumam doutrinas que salvação não se perde. Eu não sei onde é a aliança. Se a aliança é bilateral entre Deus e você, como pode ser bilateral e não se perder? Claro que se perde. Da parte de Deus, Ele nunca vai tirar.
mas da sua parte você afasta. Então cabe a você essa parábola aqui, é para você fazer a meditação hoje, porque nós estamos entrando num ano difícil, de 776, é o final meia, é o número do homem, mas vamos entrar ano que vem em 777, na plenitude. Eu quero colocar gás, eu quero fazer uma cirurgia espiritual em você. Eu quero que o Espírito Santo, com os frutos do Espírito, comece a trabalhar na sua vida. E essa noiva pode ter 2000 anos, mas essa noiva é nova. Sabe por que é nova? A igreja tem 2000 anos, mas o Espírito Santo está renovando, está fazendo uma cirurgia plástica, está consertando a nossa orelha, porque está orelhudo demais. Está consertando a nossa boca, porque está bocudo demais e falando muita bobagem. Está fazendo uma cirurgia laser no seu olho, porque o senhor está míope demais, já não está vendo os tempos, nem os sinais. Está fazendo as suas unhas e lixando o seu pé cheio de calo, para que você possa ter o tato e saber onde é que está pisando. Está certo, irmãos? Deus está trabalhando. Aqui é uma clínica espiritual. E agora eu vou encerrar. Com todo o conhecimento que eu possa ter, que você possa ter. Eu amo você e quero falar desse amor. Não nos deixe de amar uns aos outros. Relacione. Seu irmão não é boneco. Seu irmão não é um ET. Seu irmão não é um estranho. Ah, mas ele é chato. Mas é seu irmão. Está certo? Ele é enjoado demais, mas ele é seu irmão. Onde é que você vai praticar a tolerância, a convivência? Irmãos, é a hora, é agora. Deixa o Espírito Santo agir. E eu vou encerrar mesmo. Tanto que eu vou encerrar que não tem mais nada lá. Eu vou encerrar. Mas eu vou encerrar reconhecendo que eu sou falho, que nós somos falhos e que nós precisamos de uma intervenção divina em nossa vida. Não é? Talvez você converteu como eu há 28 anos, talvez há 20, talvez há 15, talvez há um ano, talvez uma semana, mas não, independente do tempo que você tem, Deus quer te dar um renovo hoje. Ele quer te dar um renovo, Ele quer refazer. Ele fala que de manhã vai mostrar a bondade dEle, para de noite você ver a fidelidade dEle, que Ele é bom realmente, e que Ele não quer que você se perca. Ele quer você mais compenetrado, você mais puro, você mais separado, você mais santificado. Irmãos, as igrejas estão dessantificando, estão trazendo as coisas do mundo para dentro delas, e elas vão se perder. Lamentavelmente, muitos se perderão. E Lucas encerra dizendo: ó, meu pequeno rebanho. Não falou grande rebanho, não. Você vê que aqui deu 50%, né? De 100, 50 entrou. Irmãos, é por aí que eu calculo. É por aí que eu calculo. Viu, Rocha Jorge? Ration, 50%. Ah, mas eu queria, fulano, não entrou, a porta fechou. Ficou mais preocupado com o reino animal, vegetal, né? Esqueceu do reino de Deus. Eu não estou mandando notícia nem direta para ninguém, mas essa semana um irmão daqui encontrou comigo caminhando e falou assim comigo: já sei, Rabino, você vai me exortar que eu não tenha aparecido, mas a culpa é o meu sítio. Porque o sítio é uma tentação para fim de semana. Eu falei: pena que eu não posso levar a ração para o seu sítio. Eu falei: olha, não quis falar não, porque eu fico muito pessimista. Eu falei: ó, Yeshua mesmo falou: se a sua mão te escandaliza, corte a mão. É preferível entrar sem uma mão, entrar a maneta no reino dos céus, do que não entrar. Irmãos, qual é o seu sítio que tem te roubado a sua unção? Está roubando. As pessoas não notam que estão perdendo, e perdem mesmo. Sabe por quê? A nossa alma é que nem uma esponja. Se a mesa está embebida de Coca-Cola e você passa uma esponja de borracha, a borracha absorve a Coca-Cola. Se for leite, absorve o leite. Se for café, absorve o café. Não é assim? Assim é a nossa alma. Se você deixa de congregar, de ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir.
Se você deixa de ouvir, você começa a se cauterizar. A sua alma é uma esponja. Você começa a pegar todos aqueles colegas de serviço, todo mundo é amigão, gente boa, estou numa boa, e você vai só, ó, descida, prudente virando nécia. É o que eu estou vendo hoje. Gente que eu falo, voltem por favor a ouvir a palavra. Sejam, nesse ponto você tem que ser religioso e perseverante. Eu vou louvar. Ali não é um momento, não é uma casa qualquer, é uma casa que se geme, que se chora, que dá uma palavra de poder. Eu preciso dessa palavra de poder, eu preciso desse alimento semanal, entendeu? Você que está me ouvindo aí da BN, faça o mesmo. Se você não pode estar aqui presente, você pode estar na internet ligado e acompanhando. Não é verdade? Então eu vou encerrar dizendo, já encerrei, e eu vou encerrar dizendo... O que está em Mateus 13 é a parábola do semeador. Gente, aqui divide mais ainda. Se a proporção das virgens, 50% entrava e 50% ficava, a parábola do semeador, só 25% entra. 75% se perde. Quer ver? Está aqui. Por isso que os rabinos pegam os 4 tipos de gente. Yeshua pegou os 4 tipos de terra, tá? De situação do plantio. Uma que caiu à beira do caminho, veio o pássaro e comeu. É essa aqui, ó. É o aravá, é o mato. Vou arrancar o mato, ó. Não tem cheiro, não dá fruto, é mato. Pela palavra só serve para ser queimado. Esse é um tipo de gente. Não cheira a Deus, não tem o odor de Deus, não reflete a imagem de Deus e também não dá fruto. É o mato. Tá? Então é a semente de Yeshua que cai à beira do caminho. Mas o outro tipo de gente, esse é chamado aravá. Outro tipo de gente é chamado radassá. O que é radassá? É um tipo de fruto, de tipo de árvore, que dá cheiro como um mirto, mas não dá fruto. Aqui, Yeshua compara a semente que caiu em lugares pedregosos. É aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não cria raiz. E aí vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e vai embora. Então esse, ele dá cheiro. Por quê? Você viu que ele começou bem, mas não criou raízes. Então esse vem as amarguras da vida, as decepções, né? Os pecados dos pastores, ele perde a fé e vai embora. Esse aqui, ó, é chamado, essa aqui, ó, vou quebrar ele, ó. Esse é o tipo de mirto. Ele tem cheiro, mas não dá fruto. É um tipo de crente. Ele, na verdade, esse crente, ele está cheirando porque a hora que ele está na igreja, está recebendo a palavra naquela alegria, aleluia, aleluia, está dando cheiro, mas vem a tribulação, ele sai. Então, esse é o mirto. Ele tem cheiro bom, parece com aquela que caiu no espinho, mas não tem raiz. E o mundo vai perdê-lo e ele vai embora. Agora, o que acontece? Acontece a outro tipo de semente, é aquela que caiu entre espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra. Atenção, escutem, e ele e ela se tornou infrutífera. O que é a palavra infrutífera? É que dava fruto, mas agora não dá mais. Este tipo tem recuperação. E eu creio que os rabinos dão, é o lulav, é o broto da tamareira, está vendo? É o broto da tamareira. Esse é o lulav, é aquele que não tem cheiro, mas a tâmara é um fruto doce. Ela dá fruto, mas está incompleto. Está incompleto, precisa ter cheiro, mas já tem o fruto doce, mas precisa acabá-lo. Olha que interessante, por que os rabinos dão a bênção dos elementos só do lulav, não dão para os 4? Porque este dava fruto e se tornou
infrutífero. Ora, se ele dava fruto, ele converteu de fato. Então vamos orar para que ele volte e seja resgatado. Amém? Então é o lulav. Eu vou dar a bênção do lulav. E finalmente é o ertrog, a cidra, não é? Que tem cheiro gostoso, olha que cheiro bom, e também é um fruto doce, pelo menos quando está maduro. Né? O doce de cidra é muito gostoso. Então, é aquele vencedor. É a semente que caiu em boa terra, e uma colheita dá 30, a outra dá 60, a outra dá 90, dá 100 por um. Uma semente multiplica. Este é o vencedor. Se você fizer a conta, fechou com a parábola da virgem. Só 25 entra, mas se eu dou a bênção para este que dava fruto e agora não dá mais, e ele passa a voltar a dar fruto, quantos que vão entrar? 50%. Moral da história, provei por matemática, com 2 palavras de Yeshua, que eu calculo que 50% vai e que 50% fica. Diga ao seu vizinho, você não pode ficar. Você não pode ficar. Diga para ele, você não pode ficar. Você não pode ficar nem mais 1 minuto sem receber Yeshua. E se você é hoje o lulav, a bênção é para você. E se você ainda está classificado como mato e aquele que cheira, mas não dá fruto, é a sua chance de entrar e virar um bom fruto.